Hi guys, in translate. Oi galera. Então sempre que eu falar in translate é em tradução, tá bom? Na tradução. E sejam bem-vindos à sua segunda aula de inglês. Se você ainda não assistiu a primeira aula, volte e assiste. Lá eu explico que é importante que você assista as aulas na sequência, porque isso aqui é um curso de inglês. Então aqui existe toda uma metodologia, existe toda uma sequência que você precisa seguir para conseguir falar inglês. Mas seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Carol, sou a new teacher. Então, Teacher Carol, ok? E eu tô aqui para te auxiliar nessa etapa. Claro que tudo aqui vem do Senhor, então é tudo a partir dele, é o Espírito Santo que tá aqui comigo e tá aí na sua casa também. E o Espírito Santo que vai te auxiliar nesse aprendizado, afinal, né, gente? Deus que criou a língua inglesa. Então, a gente crê que ele vai trazer sobre nós um conhecimento, assim, absurdo, porque ele tem o conhecimento para nos dar. Então, se nós pedirmos, eu acredito que ele vai derramar sobre a sua vida, sobre a minha. Então vai ser um tempo muito bom. Então assista na sequência, ok? Então se você não assistiu a primeira, volte e assista. Na aula de hoje, já a gente vai entrar na aula. Agora nós vamos orar. Então, Pai, nós te agradecemos e nós te adoramos, Pai. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Esse curso, Senhor, é teu. Essas pessoas que estão assistindo essa aula são tuas, Pai. Eu sou tua, Pai. Te entrego, Senhor, essa aula. Te entrego, Senhor, todo o conteúdo, Pai. Que todo o conteúdo aqui, Senhor, venha fluir conforme o teu Espírito Santo quer. Que seu Espírito Santo venha, Senhor, liberar sobre nós, Pai, o dom da língua inglesa. Senhor, que as pessoas que estão em casa assistindo, Senhor, que elas tenham, Senhor, todo o discernimento do Espírito, que o Senhor venha trazer, Deus, todo o conhecimento sobre eles dessa língua. Pai, eu te coloco também a minha vida nas suas mãos. Eu sou apenas uma ferramenta, Senhor, para o teu fluir, mas é o Senhor, Pai, que é o dono desse curso, é o Senhor, Pai, que é o dono, Senhor, do inglês, né? Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos guie, que guie todo o aprendizado, que ajude os seus filhos, Pai, a não desistir. Coloque no coração deles, Senhor, uma chama ardente, Senhor, por essa língua, pela missão, Senhor, e que eles possam, Deus, priorizar esse tempo de ensino. Então derrama sobre eles, Pai, um abundante conhecimento dessa língua. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando essa língua, Pai, estudando inglês com um propósito, Pai, que é totalmente diferente, Deus, do que qualquer outra vez que nós já estudamos. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, bora começar nossa aula. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar aqui pra baixo, assim, tá, gente? Mas é porque o meu computador tá aqui embaixo. Então, como eu vou estar, mostrando algumas coisas pra vocês, então eu preciso dar uma olhadinha. Mas, então vamos lá? A gente vai começar nossa aula de hoje. Deixa eu mudar aqui o nosso layout. Então agora você tá me vendo aí pequenininha na sua tela e a gente vai começar a aula de hoje. Eu tô muito feliz com a nossa primeira aula de conteúdo, né? Porque a nossa primeira aula foi pra gente conversar mesmo e eu te explicar, né, como vai proceder o nosso curso. E vamos lá. Um detalhe importante, gente. Tudo que eu ensinar pra vocês aqui, eu tô tendo direcionamentos do Senhor, tá? Eu tenho orado. Hoje que eu tô gravando essa aula, eu estou gravando ela jejuando pra estar atenta ao Espírito Santo, porque o que ele me chamou pra fazer não foi simplesmente pra te dar aula de inglês, mas foi pra trazer o conhecimento dele pra sua vida aqui na Terra. Então, é o conhecimento do Pai. Então, não sou eu, tá? Eu não tenho nada para te oferecer, apesar de eu ser formada em inglês, apesar de eu ter o conhecimento para isso, mas eu sei que esse curso é além desse conhecimento do inglês. Esse curso, ele é um inglês com um propósito. É um curso para te levar para onde Deus, né, já te falou, ou então se você ainda não sabe, mas você sente essa chama arder no seu coração, é porque ele tem um propósito para isso. Então fique atento, porque às vezes uma palavrinha que você vai aprender aqui, o Senhor vai lá na frente te fazer lembrar dela na sua missão, né? Para pregar o evangelho. Então, fica atento, não se fique, né, assim, se desperte aí agora para esse conhecimento, que seja uma prioridade para você. Eu tô um pouco nervosa, porque eu confesso que é muito diferente do que todas as aulas que eu já dei de inglês, porque eu sempre coloquei
como professora, o fato de eu ter o conhecimento como a prioridade, e nesse curso não. Nesse curso eu sei que quem está fazendo é o Senhor, é para o Senhor, e vem dele, é para ele, então é diferente, então eu fico um pouco nervosa, tá? Ainda mais a primeira aula, mas tudo vai dar certo. Se você tiver qualquer dúvida, me manda no grupo do Telegram, comenta aqui no vídeo, tá, gente? Comenta algo sobre a aula, algo que você gostou, porque isso também ajuda, né, o YouTube a entregar mais essas aulas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo. E se inscreva no canal, tá bom? Então bora pra aula. Hoje a gente vai falar dos pronomes... Hoje a gente vai falar dos pronomes pessoais em inglês e do verbo to be. Às vezes, quando a gente está na escola, a gente fala, nossa, mas o professor só fala de verbo to be, mas tem uma razão para isso, gente. O verbo to be é muito importante, porque ele significa ser ou estar, né, na nossa tradução aqui para a língua portuguesa. E, assim como no português, a gente fala muito, eu sou tal coisa, eu estou falando tal coisa, eu estou... Então, a gente usa muito, então por isso que o verbo to be é muito importante. E fora que, em alguns outros tempos verbais, ele vai ser utilizado como auxiliar. Então, ele é um verbo muito importante. Essa aula de hoje, ela é muito importante para que você dê sequência, né, para o seu estudo, para que você aprenda mesmo a língua. Então, vamos lá. Aqui tá a aula 1, mas é a aula 1 de conteúdo mesmo, tá, gente? Mas a aula 1 já foi feita. Eu espero que você tenha assistido, hein? Agora a gente vai ouvir essa palavra juntos. É importante, gente, porque o conhecimento a gente aprende através de ouvir, ler, escrever e falar. Então, todos os nossos sentidos, né, eles têm alguma função na aprendizagem. Então, é importante que você escute bastante. Por isso que o nosso conteúdo de aula extra no sábado vão ser passagens bíblicas em inglês. Então, escute, tá bom? Então, vamos escutar agora o material de hoje. Só um minutinho. Aqui, vamos voltar. Gente, vou pro meu fone aqui pra eu escutar com vocês, tá? E você também vai escutar aí, que eu vou soltar pra você. Então, a gente vai escutar o primeiro, né, o texto da Bíblia, que vai estar direcionando toda essa aula. Então, eu perguntei pro Senhor qual era o texto que seria da primeira aula, e é esse aqui. Então, a gente vai escutar agora. Vamos lá. Um detalhe. A gente está escutando no inglês americano, tá? Porque é o inglês que eu domino, é o inglês que eu mais estudei. Porém, gente, o inglês, se você aprender ele mesmo da forma americana, você também vai conseguir, tá, desenrolar no inglês na Europa. Claro que existe sotaque. Sotaque existe em qualquer país, então isso tudo é o ouvir mesmo. Mas se você aprender as estruturas, aprender direitinho, o sotaque você vai pegando quando você estiver lá na missão. E também depois, em uma aula extra, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vocês conseguem jogar todos os textos que vocês querem ouvir em inglês. Você consegue ouvir em voz feminina, voz masculina. Você consegue escolher todos os sotaques. Então, se você quiser inglês britânico, inglês canadense, inglês americano, tudo isso você vai escolher lá. Isso eu vou mostrar para vocês na nossa aula extra, tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir. John 1, from 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made, without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Agora, a gente vai ouvir pedacinho por pedacinho e a gente vai repetindo. Então, eu vou te pedir para repetir, repita em casa, tá, gente? Mesmo que não saia da forma como você queria, né, falar o inglês, mas é tudo um processo. Então, vamos lá, repita para você já ir soltando a sua língua e já ir aprendendo como, né, manuseá-la para falar inglês. Então, vamos lá. Primeiro. John 1, from 1 to 5. Ele diz John 1. Então, John 1. From 1 to 5. Vai, repita aí. From 1 to 5. Então, do 1 ao 5. In the beginning was the Word. Vamos lá. In the beginning was the
word, word, ok? Essa palavrinha é bem importante de vocês aprenderem, porque ela tem algumas outras palavrinhas que se pronunciam muito parecidas, que você vai aprender no processo, tá? Então, essa aqui é de palavra. Então, word, word, ok? In the beginning was the word. And the Word was with God. And the Word was with God. Então, and the Word was with God. Ó, esse with. Tá vendo que esse TH, o som dele é como se a gente colocasse a língua aqui, ó. With. Tá vendo? Então, with God, ok? Lembrando que aqui é God, Deus, e não good, ok? Good é de bom. Então, God, Deus. And the Word was God. 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 Vai. Isso aí, muito bem. He was with God in the beginning. He was with God in the beginning. Aqui você já aprendeu todas as palavras, ó. He was with God. Então, he was with God in the beginning. Through him all things were made. Ó, essa palavrinha aqui, ela leva um processo pra você aprender a falar, tá? Mas ela é true, ok? Through him all things were made. Então vamos de novo, vamos ouvir, ó. Through him all things were made. Through him all things were made. Então vamos lá. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Without him, nothing was made, ok? Without him, nothing was made. Without him nothing was made that has been made. Então vamos lá. Without him, nothing was made that has been made. That has been made, ok? Continuar. In him was life. In him was life. In him was life, ok? Eles juntam e fica tipo in him, tá vendo? Mas a palavra separada é in him, ok? Aí fica, ó, in him was life. And that life was the light of all mankind. And that life, então, and that life was the light of all mankind. Então, vamos lá. And the life was the light of all mankind. Eu sei que parece um trava-língua, mas vamos lá. And the life, sua vez. And the life, was the light, a luz, of, esse of, ele tem um sonzinho como se fosse um V no final. Of, ok? Of all mankind, ok? Vamos continuar. The light shines in the darkness. Ó essa. The light shines in the darkness. The light shines in the darkness. Ok? Vamos lá, repita. The light shine in the darkness. Darkness. Ok? And the darkness has not overcome it. And the darkness has not overcome it. Ok? Então vamos lá. And the darkness has not overcome it. Ok? Então, and the dark has not overcome it. Ok? Agora a gente vai fazer associação, pra você entender o que você tá falando, né? Pra entender, porque isso faz com que você associe as palavras no seu cérebro e entenda como a palavra em português é em inglês. Então, vamos lá. Aqui ele diz, ó, in the beginning was the word, ok? No princípio era o verbo. A gente traduz verbo, mas word é palavra, tá bom? Ok? Word é palavra. Mas como a tradução, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui tem até um lembrete, ó. O intuito das traduções é que você faça uma associação. Por isso, nem sempre as traduções serão feitas de forma literal. Então, muitas vezes eu vou falar pra você, ó, a tradução disso aqui não é exatamente isso. Mas tem palavras que para você compreender, você precisa entender a forma como ela é dita aqui no português, que nem sempre é totalmente literal, tá? Até porque se a gente for traduzir muita coisa totalmente literal, vai ter muita coisa que não vai fazer sentido nenhum, ok? Então, word é palavra, mas aqui a gente traduz como verbo nessa palavra, ok? No português, na Bíblia. Então, in the beginning was the word. Então, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, ok? And the word was with God. Então, aqui, ó, and the word, e o verbo, ou e a palavra, was é o verbo to be no passado, então estava.
with God. Esse with, lembra que eu ensinei vocês a falar? With. Repita aí. With. Essa palavra é com. Então, with God. Com Deus, ok? And the word was God. Então, e o verbo, e a palavra, era Deus. Ai, gente, eu amo esse versículo. Nossa. Próximo, 2. He was with God in the beginning. Então, he was with God. Você já aprendeu. Ele estava com Deus in the beginning. No princípio ou no início, ok? Through him all things were made. Então, por meio dele, ou através dele, esse through, ele é através, ok? Através dele, ou por meio dele, todas as coisas foram feitas. Were made. Mais uma vez, esse were aqui, é o verbo. Deixa eu pôr aqui o mouse pra mostrar pra vocês. Gente, eu olho pra cá também porque tem duas telas, tá? Were, tá vendo aqui, não tá, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver. Nem grifando. Agora foi. Were. Esse were aqui também é o verbo to be no passado. Então, por meio dele ou através dele, todas as coisas foram feitas. Without him, nothing was made that has been made. Então, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Vamos para a próxima. Okay. In him was life. Então, nele, in him, nele, was life, estava a vida. And that life was the light of all mankind. Então, e essa vida era a luz de toda a humanidade. Então, mankind, humanidade. Ok? Vamos lá, vamos continuar. The light shines in the darkness. Então, a luz brilha, shine, shine, shine. Brilha nas trevas. Darkness é trevas, ok? And the darkness has not overcome it. Então, e as trevas não a venceram. Glória a Deus. Nossa, gente, demais esse versículo. Então, primeiro, a gente vai aprender, os pronomes pessoais em inglês. Dentro dos pronomes pessoais, a gente tem os subject pronouns, ok? Esses subject pronouns, eles são equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto aqui em português. Então, eles funcionam como sujeito da frase. Aqui no português a gente diz assim, ela foi no mercado. Então, ela, é um pronome pessoal do caso reto em português, ela. Então, ele tem o mesmo sentido e a gente vai aprender isso, tá? Não precisa ficar com medo, porque eu falei aqui da língua portuguesa, que eu sei que é bem mais difícil que o inglês, tá? Você vai ver isso. Mas, enfim, então aqui a gente vê he. Então, peraí, aqui, opa, mouse. He. He é ele, tá? Na tradução para o português, ele. Tem o som do R, he, tá? Mas é ele. Então, vamos continuar. Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, gente, é porque começaram uma obra lá fora. Mas eu espero que o microfone, não capte. Então, vamos continuar. Vamos conhecê-los, então. Primeira coisa pra gente entender é que normalmente eles vêm no início da frase, por ser um sujeito, Então, geralmente você começa já na frase explicando quem que vai fazer aquela ação, Aquela ação que o verbo vai transmitir. Então, geralmente eles vêm no início da frase, ok? E em relação ao grau, no singular, são alguns que são os utilizados. O I, you, he, she, it. E no plural, we, you, they. Você vai aprender o que é cada coisa já. Eles possuem 3 gêneros, então, masculino, feminino e neutro. Lembrando que o neutro aqui se refere a lugares, animais, objetos, sentimentos, ideias. Não a pessoas, tá? Então, aqui o he para ele, she para ela e o it para neutro, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui, Primeira coisa que a gente vai aprender é o primeiro aqui, I. Eu sei que é um I, gente, mas ele tem um som de como se você bater o dedinho ali. I. Aprenda esse, porque isso aí é muito importante. I. E a sua tradução é o eu. Então, quando eu quero dizer que eu alguma coisa na frase, eu vou usar o I, ok? I. O segundo é o you. You é você. Então, you. Igual às vezes eu vou falar your turn, que aí é outro pronome que vocês vão aprender, que é o your, que é seu, que é sua vez. Mas vem do you, que é você. You, ok? Você. He. Outra coisa. You. Aqui, you. Tem o somzinho do I no começo. You, ok?
Repita aí, gente. Vai repetindo, que às vezes eu esqueci de falar pra você pra repetir, mas repita pra você aprender. Aí vemos também o he. He, tem o som do R. He. He é ele, ok? Por isso que a gente viu lá na frase. He was with God. Então, ele estava com Deus. She, ela. O it é ele e ela pra coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta, tá? Caneta em inglês é pen, ok? Então, pra pen, eu usaria o it, ok? Porque é caneta. É uma coisa. We, nós. Então, we, ok? Eu e você, nós. You é vocês, ok? Então, vocês, no plural. They, eles e elas, ok? Então, agora vamos para um momento de exercício, ok? Então, aqui, ó. Jesus. Qual seria o pronome que você vai usar para Jesus, ok? Lembrando que é, em português, ele e é um homem. Então, pensa aí. Qual seria? E aqui, ó, igreja. Para igreja, qual seria? E para essa mulher que está aqui lavando os pés de Jesus, hein? Quem? Qual você ia usar? E aqui, um grupo aprendendo com Jesus. Qual seria o pronome que você ia utilizar? Pensou? Vamos lá. Se você disse he para Jesus, que é ele, você acertou, ok? Church. Church é igreja. Se você disse it para igreja, né, que é a igreja, né, ela, né, você acertou, ok? Aqui para mulher, woman, mulher. She. Se você disse she, né, ela, tá certo. E para people, né, que são pessoas, people é plural, tá, gente? Então, para pessoas, se você disse o they, que são eles ou elas, está certo também. Então, vamos continuar. No nosso texto base, o verbo to be está no passado. Mas antes da gente falar no passado, você precisa aprender o que é o verbo to be, porque, como eu disse, ele é muito, muito importante. Então, a gente vai aprender o verbo to be para depois a gente ver ele no passado, ok? Então, vamos ver primeiro ele no presente. Como eu já disse para você, o verbo to be é muito importante porque ele significa ser ou estar. Para você saber quando ele vai significar ser ou estar, não tem uma regra. É na frase. Então, você entendendo o contexto da frase, você vai entender se ele está dizendo que é ser ou estar, ok? Vamos lá, vamos continuar. Ele é um dos mais utilizados na língua inglesa, por isso que é tão importante se estudar, ok? E ele é um verbo irregular. Assim como no português, o inglês também possui verbos irregulares, que são os verbos que eles não seguem a regra de conjugação. Então, você vai ver que ele, no passado, ele tem uma forma específica dele de se colocar no passado, que quando a gente aprender, né, os tempos verbais no passado, você vai ver que ele é diferente. Mas já vou introduzindo para você que ele é um verbo irregular, ok? E ele vai ser usado também como verbo auxiliar em alguns tempos verbais. Então, vamos aprender aqui... Opa, peraí, gente. Vou cortar para vocês. O nosso verbo to be. A gente já aprendeu o pronome, né? Que o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele e ela para coisa, ou isso, né, no caso. We, nós, you, vocês e they, eles. Então, agora, como que a gente usa o verbo to be? O verbo to be, ele vai ter 3 variações dele. A primeira é pro I. O I é o único que vai ter a variação do am. Então, quando você diz I am, eu sou ou eu estou, ok? I am. Então, o verbo to be, como que ele fica pro I, né? Am. Repita em casa. Am, ok? I am. Quando for para you, ou para todas as pessoas do plural, então we, you e they, você vai usar o are. Are, tá vendo? Muito cuidado, porque como a gente costuma ler, né, em português a gente fala are, não é are, é are. Então repita aí, are. Então,
You are. Você é. Você está. Tu és. Tu estás, ok? You are. He is. Então, essa é uma outra variação já do verbo to be. Para he, she ou it, que eu costumo dizer para os meus alunos que são as pessoas especiais. Vocês vão ver que todos os tempos verbais existem formas especiais para he, she ou it. Ele vai ser o is. Repita aí. Is. Então, ó, he is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. E it is. Isso é ou isso está. Ok? Ou ele e ela também, só que para coisa. We. Voltou para o are. Então, we are. Nós somos. We are. Nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. They are. Eles são ou elas são. E vocês são, ou eles são e elas são. Elas estão e eles estão. Ai, gente, perdão. Mas, enfim. Então, o que é também interessante aqui a gente já notar no inglês? Que aqui no português, a gente pro eles tem eles, elas. Aqui é tudo they. Então, se for um grupo de mulheres ou um grupo de homens, é they, ok? Deixa eu passar aqui. Então, vamos ver um exemplo, ok? Do verbo to be. You are a follower of Jesus. Repita aí. You are a follower of Jesus. In translate, você é um seguidor de Jesus, ok? Então, you are a follower of Jesus. Se você falasse, eu sou um seguidor de Jesus, você ia dizer, I am a follower of Jesus. Então, vamos agora para um próximo exemplo, ok? Jesus is the best. Então, Jesus é o melhor. Por que aqui eu usei o are e aqui eu usei o is? E eu te dei outro exemplo se você falasse que eu sou um seguidor de Jesus. I am a follower of Jesus. E usei o am, ok? Por quê? Porque no caso do I am, eu sou. I am, ok? You are. Ali é o you. O you a gente viu na tabelinha aqui, ó. Que, peraí, opa. Deixa eu mostrar aqui. O you a gente viu na tabelinha aqui, que é o are. Então, you are. E o Jesus é ele. Então, por isso a gente usa o is. Porque o is é pro he. Então, Jesus is the best. Então, Jesus é o melhor. Então, olha, gente, já aprenderam várias frases agora, hein? A primeira frase já vai falar I am a follower of Jesus. Repita aí. I am a follower of Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus ou uma seguidora de Jesus. E Jesus is the best. Jesus é o melhor. Deixa eu subir aqui. Ok. Aí a gente tem esse verbo to be tanto na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, como que ele funciona na afirmativa, que a gente já estudou? I am, you are, ok? Na negativa, ele coloca um not, que o not nada mais é que o não em inglês. Então, quando for na negativa é I am not, ou you are not, he is not. O que é legal, gente? Que eles têm uma forma contraída de dizer esse is not ou are not, ok? Que o are not vira aren't. Could you repeat, please? Could you repeat, please? Você poderia repetir, por favor? Tá bom? Então, quando eu falar could you repeat, please? Repita, por favor. Você poderia repetir, por favor? Então, you aren't. Vai. You aren't. You aren't, ok? E he isn't. Então, o is mais o not vira isn't. Vai. Isn't, ok? Então, você vê que ele tem uma forma contraída. Isso porque, assim como no português, né, no dia a dia, uma forma falada, eles vão usar muito mais a forma contraída. Então, você vai ver muito mais you aren't, or he isn't, she isn't, ok? E na interrogativa, esse verbo to be, ele vem pra frente do sujeito. Então, am I? Am I é eu sou, perguntando, eu sou ou eu estou? Ok? Lembrando que não tem forma contraída pro am, tá? Então, quando você for falar o I am not, você vai falar I am not ou I'm not. Não tem uma forma contraída pro am com not, ok? Então, aqui, ó, aqui vocês já podem ver que o verbo to be vem na frente do sujeito, quando você está fazendo uma pergunta. Vamos ver aqui alguns exemplos, ok? O primeiro exemplo é You are not a loser. Could you repeat, please?
You are not a loser. Loser é perdedor, tá bom? Então, você não é um perdedor. Então, you are not a loser, ok? Ou you aren't a loser, que é, né, a forma contraída. Agora, ó, Jesus is not dead. Então, Jesus não está morto. Ou Jesus isn't dead, ok? Isn't dead. Vai lá. Dead é morto. Então, Jesus is not dead. Repita. Isso aí. Então, Jesus não está morto. Se fosse uma pergunta, como ficaria isso aqui? Esse is viria para frente do Jesus. E aí esse not, né? Vamos tirar esse not daqui, viria is Jesus dead? Então, Jesus está morto? Not. Não. Então, essa é a diferença, tá? Quando você estiver perguntando, vai vir na frente. Então, esse, por exemplo, você não é um perdedor. Se eu perguntasse, você é um perdedor? Eu colocaria, are you a loser? Você é um perdedor? Esse are viria na frente do you, ok? Vamos continuar na nossa aula. E aí a gente chega, né, no tópico que estava no nosso texto da Bíblia. Então, lá ele diz, He was with God in the beginning. Então, ele estava com Deus no princípio. Então, esse was aqui, ele é uma forma no passado do verbo to be. Então, aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho que tá cortando aqui, peraí. Pronto. Então, aqui você vê que, como que é o verbo to be no passado pro I? I was. Então, se eu quiser falar eu era ou eu estava, I was, ok? Ou então, por exemplo, eu estava perdido. I was lost. Lost. De perdido, tá? Gente, eu sempre vou trazer algumas frases que eu acredito que vocês vão utilizar elas no seu dia a dia pregando o evangelho, tá? Eu sempre vou dar alguns exemplos assim. Então, you were. Ó, essa aqui é diferente, ó. Você vai pronunciar assim, ó. Were. You were. Vai. Were. Yes. Então, e he was. O was vai ser para he, she ou it. Por isso que ali em cima ele usou, ó, he was with God. Então, ele estava com Deus, ok? Então, was, passado do verbo to be, para he, she ou it. Os outros você vai usar o were e o I, que é o especialzinho, a gente vai usar o was. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Já repara, gente, que quando vocês forem aprender inglês, vocês vão ver que sempre os verbos vão ser diferentes, quer dizer, quase sempre, ok? Para as pessoas do he, she, it e para as pessoas do plural também, ok? E esse you aqui, ele segue a galerinha do plural. Vocês podem reparar também que você, you, e vocês, you, é a mesma palavra. Então, no inglês, não tem diferença de palavra quando você quer dizer você ou vocês, tá? É o you para os dois. Por isso até que ele segue essa regra do plural. Agora, na negativa, passado na negativa, I was not. Lembra do not, que é o não? Então, I was not ou I wasn't, ok? You were not ou you weren't, ok? He was not, he wasn't, she wasn't. Eu tô falando mais o wasn't, weren't, porque é o que vocês mais vão ver, tá, gente? E na interrogação, né, aqui no interrogativo, você vai colocar o verbo na frente. Então, was I? Aí você continua a frase. Was I? Were you? Ok? Outro exemplo. Aqui em cima, eu dei o exemplo para vocês do he, né? He was with God in the beginning. Agora aqui, ó. They were with Jesus. They, vocês já aprenderam, que é eles. Were, estavam, né? É porque é passado. Então, eles estavam with Jesus, com Jesus. Toda a aula eu vou trazer para vocês algumas palavrinhas chaves do texto que são interessantes de vocês gravarem. Gente, eu sei que é difícil gravar, mas assim, eu te encorajo a ter um caderno. Tem um caderno em mão, vai escrevendo essas palavras, escreve do lado como se fala. Então, tipo assim, se eu falei para você como se fala de uma forma, escreve uma forma que você consiga ler e entender como eu falei. Só para você, junto com a forma certa da escrita, tá, gente? Senão vocês vão, assim, aprender a falar e quando tiver que escrever vai péssimo. Se bem que aqui o intuito maior é que vocês falem mesmo. Mas, enfim. Então, vamos lá. Primeira palavra, mais importante, God. Could you repeat, please? God. God.
God é Deus, ok? Segunda palavra, word, word, word. Palavra, tá? Palavra. In the beginning, no início. In the beginning. Things, vai. Things, things. Repita aí. Things, coisas. Life, life, vida. Light, luz. Darkness, trevas, escuridão, ok? Então, você pode dizer assim, ó, por exemplo, só com essas palavrinhas, o que você já aprendeu na aula hoje, você consegue fazer várias frases. Então, aproveite seu caderno e tenta montar frases com esse vocabulário, com as palavrinhas, com o verbo to be que você aprendeu. Vai tentando montar. Então, por exemplo, vamos lá. God is light. Então, Deus é luz. God is life. Deus é vida, ok? Então, você pode, brincar aí. Então, você pode dizer também in God, em Deus. All the things, all você não aprendeu ainda, mas são todas. All the things, todas as coisas. Were made, que tá lá no começo. Então, foram feitas. Então, se aprofunde aí no texto e vai vendo, todo o nosso conteúdo de estudo. Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, vai lá agora no grupo do Telegram e coloca Teacher, ou então Carol, estou com dúvida nisso aqui que você falou na aula. Por que que é assim e não assim? Como que eu falo tal coisa nisso aqui? Claro, né, gente? Dúvidas pertinentes à aula. Se você perguntar uma dúvida lá da frente, eu vou falar pra você, amado, vamos esperar um pouquinho, que a gente ainda não chegou nesse conteúdo, porque a gente vai, passo a passo. Então, se você tiver dúvida do verbo to be, dos nossos pronomes pessoais, você vai falando comigo que a gente vai tirando essas dúvidas lá. Lembrando que se você chegou aqui nesse vídeo no YouTube e você não está no grupo do Telegram, o grupo do Telegram da turma tá aqui na descrição, é por lá que a gente se comunica. Então, entra lá, não deixa de entrar não, tá? Comenta aqui no vídeo também, gente, para que as pessoas, que seja recomendado a mais pessoas, mais pessoas que vão aí levar a palavra de Jesus ao mundo. E deixa eu falar mais o quê? A melhor forma de você aprender um conteúdo e nunca esquecer, e isso não só no inglês, tá, gente? Qualquer coisa que você estudar, é dessa forma de repetição espaçada. O que é repetição espaçada? É chegar amanhã, esse arquivo aqui eu vou disponibilizar para você no grupo do Telegram. Então, mesmo quem chegar depois de um tempo, ele vai estar lá nos arquivos, é só você achar. Você dá uma olhadinha no arquivo amanhã, 24 horas depois que você assistiu essa aula, depois de 7 dias, depois de 15 dias e 30 dias. Marca na sua agenda. Eu vou disponibilizar também para vocês lá no grupo do Telegram um calendário de estudos. Então, esse calendário de estudos você pode imprimir e você escreve a matéria. Por exemplo, você pode escrever assim, aula 1, aula 2, aula 3. Aí, que dia que você vai ter que revisar? Amanhã, por exemplo, hoje essa aula tá saindo tal dia. Então, amanhã vai ser dia tal, uma semana, dia tal. Isso é tudo que você quer aprender. Eu acredito que você está nesse curso de forma intencional, porque você sabe que uma hora Deus vai te levar para as nações e o inglês vai ser muito útil. Até porque o inglês, gente, você consegue se virar com o inglês praticamente em todos os lugares do mundo. Não em todos ainda, mas em praticamente todos. Então, estude de forma intencional, tá? Revise os conteúdos. Por mais que você ache, esse conteúdo aqui é básico, não vou esquecer. Gente, revise, porque vai chegar lá na frente, você vai ter um conteúdo mais avançado, que você vai precisar desse conteúdo aqui que você tinha que ter revisado. Então, revisem, ok? No caderninho de vocês. Tenham um caderno, por favor. Os nossos dias de aula, eu já falei lá na nossa aula de segunda-feira, mas são as segundas e as quartas, tá? Às 12h30. Então, 12h30 eu vou estar soltando para vocês no YouTube, tá? E no sábado sempre vai ter um conteúdo extra. Durante a semana, pode ser que mais pra frente eu traga também outros conteúdos extras, mas, o sábado é um dia fixo de conteúdo extra. Então, sábado você já pode entrar lá, que eu sempre vou soltar para você, tá? Pelo menos o listening da Bíblia sempre vai estar lá no sábado, e aí às vezes vai ter algum outro tipo de conteúdo, ok? Essa aqui é a nossa aula anterior, ela deve estar aí aparecendo para você no YouTube. Então, se você quiser revisar alguma coisa, claro que a aula 1 é uma aula bem mais introdutória mesmo, eu acredito que você já tenha visto. Mas a partir das próximas aulas, sempre que você quiser voltar, sempre a aula anterior vai estar... Vai estar aqui, tá? Então, deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Não, deixa eu finalizar então.
Sendo assim, obrigada por hoje, é um prazer estar nessa jornada com você. O que você precisar de mim, você pode contar comigo. O meu intuito aqui é ser uma ferramenta de Deus na sua vida. Eu tô muito feliz com essa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha também, gente, com algum amigo que já tenha falado pra você que queria aprender inglês e que às vezes não tem condição financeira, entendeu? De aprender. E aqui a gente vai estar realmente fazendo como um curso de inglês. Então a gente não sei quanto tempo esse curso vai durar, se vai ser 1 ano, 3 anos, não sei, só o Senhor sabe. Mas eu sei que vai ter uma aceleração daqueles que estiverem estudando nesse curso, porque foi o que Deus me prometeu e o Senhor não mente. Então, quando Ele lança uma palavra sobre a nossa vida, essa palavra vai se cumprir. A gente pode não estar vendo agora, a gente pode não saber quando, mas ela vai acontecer. Então, eu sei que se você está aqui no curso, você vai ter sim uma aceleração na sua vida com relação ao idioma inglês. Então, continue, persista. Aula que vem, na segunda-feira, nós estaremos juntos na próxima aula, ok? Não deixe de ver o conteúdo extra de sábado, mesmo que você não entenda muito, escute a Bíblia, gente, escute, porque ela vai comunicando com o seu espírito, e eu creio que quanto mais você escutar o inglês, mais você vai aprender a falar o inglês, tá? Então, obrigada, gente, é um prazer dar aula pra vocês, falem comigo lá no grupo do Telegram, um beijinho!